intuito do nosso vídeo é podermos trazer à clareza alguns pontos doutrinários da Bíblia. E hoje, nesse vídeo, que é o nosso primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a doutrina das Escrituras, que, segundo John MacArthur, é a doutrina mais importante da Bíblia. Acho interessante que, no nosso tempo, nós temos vivido, a Bíblia ela tem sido muito relativizada. Nós vemos que cada um tem a sua verdade. Cada ministério, cada igreja faz a sua própria interpretação da Bíblia. E é isso que nós temos visto no nosso tempo. Várias verdades sendo lançadas de um único livro. E a doutrina das Escrituras, ela vai nos ensinar algo muito importante, que a Bíblia ela tem somente uma interpretação, porque nós entendemos que a Bíblia é a verdade absoluta, E diante disso, os irmãos quiserem aí estar falando alguma coisa sobre essa doutrina, complementando, acho importante. Sim, para aqueles que vão ouvir e vai ver esse vídeo aí, a gente podia assim, pelo menos esclarecer para eles. Muita gente não entende o que é doutrina. Eles acham que doutrina é uma coisa interna da igreja ali, Usos e costumes. Se a gente podia expor para eles, para quem essas pessoas, assim, o que vem a ser a doutrina, Sim. A doutrina seria um conjunto de ensinamentos baseados na Bíblia e na história da igreja, que é isso que nós não podemos esquecer. Muitas vezes a pessoa está numa religião e ela fala, não, porque a minha religião é a verdadeira. Mas muitas vezes a maior parte das religiões, principalmente aqui no Brasil, tem no máximo 100 anos de existência. E o resto da história da igreja, como que fica? Então a doutrina das Escrituras é nós voltarmos à história da igreja e entender como a Bíblia sempre foi interpretada pelos pais da igreja, pelos pais da reforma e pelos teólogos, durante toda essa história. Então a Bíblia tem uma interpretação e essa interpretação ela foi seguida, por parte, durante toda a história da igreja, E essas doutrinas são os ensinamentos da própria Bíblia. Porque a Bíblia mesmo fala lá, Atos 2, 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos. E a doutrina da Escritura seria esse ensinamento, e entendendo que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé, que a Bíblia ela tem somente uma interpretação e que a Bíblia é a verdade absoluta. Isso. A Bíblia está acima da religião, a Bíblia está acima dos pastores, dos líderes religiosos, a Bíblia está acima de tudo. É a nossa única regra de fé, é a Bíblia. Então isso é muito importante nós entendermos. Se quiserem completar alguma coisa, vocês acham que é importante? A Bíblia, lembrando a todos que a Bíblia ela é a própria revelação de Deus, é o meio ao qual Deus encontrou, para se comunicar, se relacionar com o homem. Então a Escritura ela é a revelação de Deus e foi através de homens, inspirados por Ele, na qual eles foram escrevendo todo esse relacionamento que Deus tinha para com o homem. Então a própria Bíblia é a própria verdade e a própria revelação do Senhor. Não há uma outra revelação a não ser a própria Bíblia. Tem muita gente que interpreta, faz várias interpretações da Bíblia. Até mesmo agora, a doutrina, nós falamos sobre doutrina. A doutrina é para explicar como é a Escritura de verdade, como nós adotamos, a Bíblia como uma regra de fé e prática, e não uma interpretação jogada aos ventos. Eu interpreto do meu jeito, e aí acaba virando uma verdadeira bagunça, e sendo que
a Bíblia ela só tem uma interpretação. Qual que é? Ela mesma. Ela mesma. Não há nenhuma outra Ela interpreta interpretação. ela mesma, né? Igual o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz que só há uma interpretação, não tem várias. A própria Bíblia ela interpreta ela. Então não tem essa de um líder religioso se dizer que ele é o captou, Deus enviou para ele somente a ele a revelação. Não, a revelação está na própria Bíblia. Ela interpreta ela mesma, né? E a gente tem que ter a base somente a Bíblia, não homens. A gente tem que escutar as pregações e conforme o que eles pregam, se tiver na Bíblia. Se tiver na Bíblia, tchau meu amigo, estou em outra. E assim, a gente tem que buscar a sabedoria que está na Bíblia, na própria palavra de Deus, escrita e inspirada. É porque quando nós pegamos Jesus ele ensina os seus discípulos o mesmo ensinamento igual para todos. Ele não ensinou uma coisa para João, uma coisa para Pedro, uma coisa, falou, eu vou te dar uma visão assim, João, vou te dar uma visão assim, Pedro, uma visão assim. Não. Ele sentou todos juntos, passou um ensinamento, né, igual para todos. Então todos ouvindo aquele mesmo ensinamento saíram para propagar o Evangelho a todas as nações. Mas o ensinamento é um. Se nós vivêssemos naquela época, se nós fôssemos na igreja de Éfeso, Colossos, Coríntios, qualquer uma delas, nós iríamos receber o mesmo ensinamento. Né? Não haveria diferença, né, de ensinamentos. Apesar de usos e costumes e tradições daquela época, em certas regiões, porque o Evangelho estava começando a chegar lá, né? Naqueles países, cidades e tudo mais. Mas o ensinamento doutrinário, bíblico, era o mesmo em todos. Então isso é muito importante saber. Né? E nós vemos que a doutrina das Escrituras, né, ela praticamente nunca é falada em nenhuma dessas religiões modernas de hoje. Né? Pelo menos eu, durante 20 anos de fé, eu nunca ouvi alguém me falar, olha, você já ouviu a doutrina das Escrituras? Né? Eu nunca ouvi falar e nunca fui ensinado antes a respeito disso. Né? E por que será? Né? Você está entendendo? Então esse que é o problema. Né? Por que eles não ensinam a doutrina das Escrituras se é a doutrina mais importante? Porque a forma em que nós vermos a Bíblia, enxergarmos a Bíblia, ela vai dar direção para todo o restante. Se nós enxergarmos a Bíblia de forma errada, né, ou não termos um entendimento bíblico certo, nós vamos caminhar por caminhos, né, arenosos, não sólidos. Né? Então, até John MacArthur fala que a própria Bíblia, ela se defende. E quando nós conhecemos profundamente a Bíblia, ela nos faz caminhar por um terreno seguro, né? Porque ninguém vai conseguir mais nos enganar. Então, o que nós vemos no nosso tempo? No nosso tempo, nós vemos pouco estudo da Bíblia, né? As igrejas muitas vezes não dando ênfase à Bíblia, mais ênfase na sua religião ou na visão religiosa que tem, e deixado a Bíblia de lado. A má interpretação da Escritura até desagrada a Deus. A pessoa acha que está adorando a Deus de uma forma verdadeira e, na verdade, ela está esboçando um emocionalismo, e sendo que Deus acaba né, nem aceitando esse tipo de adoração, né? Uma adoração, vamos falar assim, ilegal, né? Não é a forma correta de ser adorada, porque a pessoa ela não estuda a Escritura de forma como ela deve ser e como Deus deve ser adorado. Né? E até o fato de que eu sempre costumo perguntar, quando eu vou evangelizar ou conversar a respeito de Deus, eu pergunto para a pessoa, né, quem é Deus? Como que é Deus? Porque a pessoa muitas vezes fala, não, eu creio em Deus. Mas que Deus? Né? É o Deus que você formou com o seu próprio pensamento ou com a religião, ou o Deus da Bíblia? Que vai dar muita diferença. Quando você pergunta alguma coisa sobre esse Deus, a pessoa muitas vezes não sabe responder. Ou o que ela responde com base naquilo que ela ouviu falar. Né? E isso aí já causa um grande estrago espiritual na vida da pessoa.
né? Porque ela acha que está adorando a Deus, e ela não está adorando a Deus, ela nem conhece quem é Deus. Você pergunta para a pessoa, quem é Jesus? A pessoa não sabe responder. Você pergunta algumas perguntas para as pessoas, elas não têm um entendimento, mas elas falam que creem em Deus, mas em Deus bem diferente do da Bíblia, né? Sem dizer que a maioria da população propriamente dita brasileira, ela está sendo evangelizada através de música, através de novela, minisséries. Isso aí não é no evangelho, isso aí é uma cultura mundana que tem aí. Eles só pegaram alguns pontos da Bíblia. Só os personagens. Só os personagens, para dizer que é bíblico. Mas isso não tem nada a ver. Então a gente tem que estar baseado somente em Escritura. Se a gente quiser conhecer Deus, vamos na Escritura. Não é aquilo, a música falou isso, ou o filme, não. A Bíblia é até única. É importante também dizer que ela é a regra suficiente. Ela é suficiente e infalível. Que muitas das vezes, né, a maioria das pessoas, elas pegam as escrituras e interpretam aquilo que convém, né? Então, mas quando chega no ponto do pecado, no ponto do arrependimento, em alguns pontos mais que a Bíblia exige do homem se arrepender e tudo mais, as pessoas não querem, rejeita a palavra porque o dito popular foi escrito por homens. Então, quando chega na parte mais que Deus exige o arrependimento, que incomoda, as pessoas não querem. Mas quando a parte, que é aquela parte de bem, de milagres, as pessoas aceitam. Isso. Então, assim, essa é a forma que nós estamos dizendo, essa é a forma que as igrejas adotaram. É esse evangelho. O evangelho que agressivo, que agride, místico, né? É esse evangelho que ofende, não quer. Mas o evangelho que agrada, que é o da conveniência, né? Massageio, Então isso é e algo interessante que nós dificilmente ouvimos falar sobre a história da própria igreja. Isso. Né? Nós não ouvimos falar, porque geralmente as pessoas, quem é Agostinho de Hipona? Né? Quando nós pegamos Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Jonathan Edwards, George Whitefield, o Flávio, Charles Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, Sproul. Quando nós pegamos o pessoal da história, né, todos aqueles grandes homens, os maiores teólogos da história, é totalmente ocultado pela igreja moderna. Por que eles fazem isso? Porque a interpretação que eles fazem hoje nas igrejas é uma interpretação bem diferente do histórico. Né? Se eles voltarem na história e estudar a história, vão ver que estão totalmente equivocados e longe da verdade. Né? Então é por isso que, para eles poderem sustentar a reinterpretação da Bíblia ou a falsa interpretação, eles precisam então apagar a história da igreja e iniciar uma nova história a partir da sua própria religião. Então eles falam da seguinte forma: não, mas é porque Deus deu essa visão para a minha igreja, ou para o meu ministério, ou para o meu pastor, mas biblicamente isso é mentira. Com certeza. Né? Deus deu somente uma visão, a Bíblia. Então, se a Bíblia é uma única visão, uma única verdade, né? Uma única interpretação, então quando nós olhamos para tudo isso e vemos tanta diferença, né, tantas visões, tantas interpretações diferentes, e muitas vezes é até o oposto. O cara fala que é evangélico, né, protestante, mas quando você pega uma linha de pensamento é outra, mas isso se torna até o oposto de tão diferente que é. Então, tudo que nós podemos chegar à conclusão que alguém está interpretando errado a Bíblia, alguém está enganado. Se a Bíblia tem uma interpretação, então nós deveríamos o quê para resolver isso? Voltarmos à história da igreja, voltarmos às escrituras, estudarmos muito bem a Bíblia e estudarmos a interpretação histórica da igreja, porque eles estavam muito mais perto da verdade do que nós hoje. Com certeza. Né? Quando você pega os pais apostólicos, os que vieram depois dos apóstolos, estavam muito mais perto da verdade do que nós hoje, quase 2000 anos depois.
Então, eles interpretaram a Bíblia segundo os estudos que eles tinham dos próprios apóstolos e assim por diante. Então, nós deveríamos ser humildes hoje, né, para voltarmos a essa história e vermos como que eles interpretavam a Bíblia, os versículos. E creio que fazendo assim haveria uma maior unidade entre as igrejas, né? E os erros seriam em grande parte abandonados, né? Quando a gente olha lá, quando entrava um rei lá no Antigo Testamento, um rei que era de Deus, você vê que ele pegava muitas vezes aquele reino cheio de coisas erradas, idolatria e um monte de outras coisas. O que ele fazia? Vamos consertar. Né? E o certo seria hoje assim, né? Nós começamos a ler a Bíblia, vermos o que está errado e consertar, né? Então todas as igrejas deveriam ter, na minha opinião, né, esse entendimento, né? Mas somente as reformadas que têm esse nível de pensamento, né? De buscar lá atrás da história o que eram os pais da igreja, quem foram os apóstolos, e eles vêm nesse sistema, né? O próprio Martin Lloyd Jones, então, ele mesmo ali era na parte atual agora, ele também foi um dos pais da igreja também, que já é finado, né? E eu vi assim que, com base nisso aí, vai surgindo um monte de coisas erradas, porque realmente os reformados eles têm uma linha de pensamento mais centrada, porque é um povo que estuda mais. Né? Você vê que para ser pastor tem que fazer um seminário, tem que estudar, ou tem que se aprofundar de certa forma, tem que ser entendido sobre o assunto. Não é igual hoje, que a pessoa ela se torna pastor, né? Pastora não existe. Mas tem, mas que se torna pastor porque é uma pessoa financeiramente abençoada, ou que fala bem no microfone, mas que não tem um conhecimento profundo. Ou que tem alguns dons, né? Sim, geralmente alguns dons, né? Manifesta alguns dons, falou, opa, esse aí está pronto. Ungido. Acontece também, né? Que hoje a maioria das igrejas estão preocupadas em encher a igreja, não estão preocupadas em ensinar a doutrina. E o que acontece é onde acaba acontecendo várias divisões, né? Eu vou lá, eu sou pastor, o Léo é pastor, o Danilo é pastor, nós não concordamos com a visão um do outro, eu saio e vou fundar minha igreja. Isso. E aí vira uma baderna. Vira uma praga, né? Então, o termo evangélico hoje, ele está banalizado, né? É por causa da interpretação errada do próprio cristão, né? Entre aspas, assim, né? Do próprio cristão, ele banalizou o evangelho, né? Por causa da interpretação errada da doutrina da escritura. O Danilo falou, se todos estivessem estudando a doutrina, todos estariam caminhando no mesmo rumo, direto ao alvo, que é Cristo, na mesma adoração, que é somente para Deus, não uma adoração, né, antropocêntrica, né, que é voltada para satisfazer as vontades do homem. E você satisfazendo a vontade do homem, certamente Deus não está sendo, né, adorado. E interessante que cada vez que uma igreja ela racha e ela é aberta, é piorada as doutrinas, né? Não é melhorada. Você vê que o que envolve geralmente os rachas e as aberturas envolve poder, dinheiro, ganância, então tudo por meio disso. E para se poder ter mais membros e algo dessa forma, de forma rápida, acaba se piorando as doutrinas, né, tornando ela cada vez mais mística, e isso vai distanciando cada vez mais da verdade do Evangelho. Dificilmente você vai ver uma pessoa abrir uma igreja para pregar realmente a verdade, uma igreja histórica, e dificilmente nós vemos isso acontecer. Geralmente é sempre por outros motivos, né? Sem contar que nas reformadas, né, se alguém ver
coisa que não está batendo com a escritura, você pode chegar no pastor, no presbítero, questionar ali, né? Eles todos vão ali e vão não está certo. Eu estava equivocado, não devia ter falado isso aí e tal, mas você vai chegar num acordo ali. Já o pentecostal já não faz isso. É a verdade, é o que o pastor falou lá, não tem que ser discutido. É o que ele falou, é a revelação dele ali. Deus se revelou a ele. Engraçado que só se revela a ele, cada pessoa se revela, cada acontecimento em certo tipo de igreja. Engraçado que Deus só se revela àquela pessoa, a outra não se revela a todos, não é? Então eu creio que não é todos que estão procurando a Deus, estão procurando deuses diferentes, né? Então por isso que a gente, a reformada, não acredita nessa parte de revelação. A revelação está aqui, a Bíblia acabou, a revelação está aqui, ela não tem mais nada, igual está escrito em Hebreus 1, foi dados aos profetas nos últimos tempos ao Filho, acabou, não tem revelação mais divina, acabou, a revelação está aqui e aqui, que a gente tem que viver dessa revelação. Por isso que vira essa... E a doutrina, né, reformada, ela nos dá uma segurança por causa disso. Ela impede as heresias de entrar, porque como tudo já foi discutido no passado pela igreja, praticamente tudo que nós precisamos, doutrinas e tudo mais, nós temos o acesso de como a igreja interpretou da forma correta. Então, quando nós temos alguma dúvida, nós voltamos ao passado e resgatamos aquela verdade, né? E não aceitamos essas novas verdades que têm chegado, né, no nosso tempo. Permanecemos nas verdades históricas da igreja. Então dificilmente vai acontecer, né, de heresias e algo mais entrar dentro da igreja. Isso também porque geralmente nas igrejas reformadas todos estudam, né? Então quem prega ou quem ensina, ele vai ter que, na hora de ensinar, ele vai ensinar já com esse temor. Se eu falar alguma coisa errada, todos já estudaram e todos sabem o que é certo. Com certeza. Então a pessoa, ela não vai sair falando qualquer coisa. Se pelo menos no Brasil tivesse a cultura de leitura, uma leitura mais profunda, ler mais livros quando criança, vir subindo e tal, eu creio que a igreja hoje seria outra completamente diferente. O povo não tem interesse de ler, só quer escutar o que o pastor, ainda mais se ele falar uma coisa que agrada o ouvido dele. É uma mensagem atual, né, para nós, as igrejas atuais, é o que Paulo diz em 2 Timóteo 4, né, do 1 ao 4. Ele fala assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. É atual essa mensagem, né? Atualíssimo. Então nós não temos aqui que adotar um outro meio de revelação, se é a própria Bíblia, nos arrepender e voltar aos ensinamentos da Escritura. É o que Paulo está querendo dizer para mim, para todos nós hoje. Tem um exemplo. Uma vez eu fui numa igreja pentecostal tradicional e tudo mais, né? Cheguei lá, só tinha anciões mesmo, só tinha irmãos mais velhinhos assim, e subiu o pastor em cima do púlpito e o pastor disse que estaria acabando, não estaria fazendo mais, realizando a escola bíblica dominical, que normalmente as igrejas históricas têm, todas elas têm, né, onde profundamente estuda mais profunda as doutrinas bíblicas, né? E por que ele estava acabando? Ele estava acabando por causa desse novo movimento, porque ele disse que isso era algo engessado da igreja histórica, que agora é um novo movimento e que o que traz, a igreja que só tinha velhinhos, realmente só tinha velhinhos,
precisava de um renovo e o novo precisava trazer, e o novo que eles queriam trazer era prosperidade, curas, milagres. Então, assim, ele conseguiu convencer todos aqueles velhinhos dessa nova ideologia, desse novo método. Então, você vê pessoas já há anos ali, né, engessados ali na verdade, ali, vivos na verdade, mas veio um pastor com uma nova ideia, com um novo movimento, conseguiu colocar na mente deles que a escola dominical era algo de travamento, que a igreja não crescia porque os jovens, as pessoas hoje não têm paciência de parar e estudar. Então você vê o escândalo, mas infelizmente aqueles velhinhos, aqueles irmãos, ele falou assim, vamos seguir essa nova ordem, porque não vem ninguém, né? Não consegue ganhar ninguém mais. Então você vê, é tristeza, né? Seja 2, 3 dentro da igreja, mas seja de Cristo, né? Porque a igreja não é esse glamour que se é pregado aí fora, não. A igreja não é o templo, né? Não é isso, não é a estrutura. É o corpo mesmo, as pessoas assim, que não amam. Não é a roupa, né? Não é a aparência, mas realmente eles são salvos, né? Regenerados. Mas hoje o que acontece? Você vê assim que as igrejas elas não incentivam a leitura, né? Não incentivam você a adquirir bons livros, comentários bíblicos, bíblias de estudo. Então dificilmente você vai ver um pastor chegar e falar, olha, vocês precisam de comprar bíblias de estudo, vocês precisam de comprar comentários bíblicos. Eu me lembro que na primeira reunião que eu fiz com o pastor Paulo, a primeira coisa que ele me falou, você vai comprar a coleção inteira de comentários bíblicos, tal, lá, né, reformado. Primeira coisa que ele me falou, vai comprar tudo, isso aqui, ele me mostrou, é esse aqui, ó, você compra isso aqui, na minha primeira reunião, certo? E eu nunca tive ninguém me falando, me incentivando antes, ó, um comentário bíblico, uma bíblia de estudo, né, e as pessoas não querem, porque se você começar a ler, a estudar, você vai se deparar com um monte de erros doutrinários. Você vai questionar, não vão te dar uma resposta, então você vai ser taxado como um rebelde, né? Como aquele que não concorda com nada. Mas por quê? Porque nós colocamos a Bíblia acima da religião, né? Minha pergunta é para vocês: quem tem mais autoridade? A Bíblia, a denominação religiosa ou o pastor da igreja? Com certeza é somente a Bíblia. Somente a Bíblia? Tem outra. Inclusive, Danilo, tem muitas igrejas aí por aí, esparramadas nesse país todo aí, que eles proíbem a leitura da Bíblia. Sem dizer isso aí. Às vezes nem proíbe, né? Manda ler um Benihim, Jorge Neves, que não agrega em nada. Né? Aí o que acontece? Outras já vai pelo extremo, e eles têm a própria Bíblia deles. Então eles ditam ali o que o líder quer passar para aquela irmandade. Os famosos MDA, né? Método Discipulado Apostólico. Tem coisa errada nisso. Tem coisa errada, muito errada. Então, sem dizer que a Bíblia ela foi traduzida em vários países, então todo mundo tem esse acesso, basta a pessoa querer. Muitos não têm esse acesso porque estão numa ditadura. Estão em Cuba, estão lá na Coreia, então aqui nós aqui nesse país temos que agradecer a Deus que estamos aqui variados de Bíblias, de estudo, comentários bíblicos, homens de verdade, que pregam a verdade, e acesso à internet. Eu lembro de algo muito interessante também da Reforma Protestante, que um dos pontos que os reformadores entenderam era que o povo tinha que ter acesso à Bíblia para cada um estudar e chegar às suas conclusões. Então o que eles fizeram? Eles abriram as primeiras faculdades públicas do mundo, foram abertas pelos reformadores, né? Harvard, Oxford, então, que hoje ainda continua sendo as maiores do mundo. Foram os reformadores que abriram essas faculdades para quê? Para que o povo pudesse estudar, para poder então interpretar a Bíblia da forma correta. Eles incentivaram o estudo para o povo poder ler a Bíblia e ver que o que antes vinha sendo ensinado, né, pelo catolicismo romano estava errado.
Né? Então, como você vai falar assim, ó, quem está certo e quem está errado? A Bíblia. Então, estude a Bíblia que você vai chegar à conclusão do certo e do errado. Isso foi uma das coisas que eles fizeram. Colocou o povo para estudar. Na hora que o povo começou a estudar, começou a ler, falou, ok, né? Já sei quem está errado, já sei quem está certo. Né? E hoje, estamos totalmente regredindo. Ninguém estuda, ninguém faz nada, deixa que o líder estude e que o líder explica. E eu só quero bênção. Eu só quero bênção. Né? Aí o líder está explicando, ensinando tudo errado, né? Uma visão que ele fala que Deus deu para ele, mas suposta, né? Que é contrário à interpretação histórica da Bíblia, né? E as pessoas, de uma forma cega, seguem um líder que está cego. Né? E a Bíblia fala que no final, quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Né? Um exemplo bom que o senhor, um exemplo que eu quero dar sobre isso, o senhor perguntou qual que é mais importante, qual que é sobre religião, né? Quem está acima, pastor, igreja, tudo mais. Um exemplo muito interessante que Abraão defende, o exemplo de Jesus, nós temos uma noção do que é o céu, o que é o inferno, que é do rico e do Lázaro, né? Em Lucas 16, 29 a 31, Abraão, olha que o rico ali, não, ressuscita um morto, leva para poder voltar, para poder dizer. Abraão, não, ele tem os profetas para poder pregar para ele. Então ali Abraão mostra a importância da palavra de Deus. Olha, ele tem os profetas para pregar para ele, tem a palavra de Deus revelada, ouve eles. Então assim, só que uma coisa interessante, que depois Lázaro, Jesus ressuscita o Lázaro. E parece que Jesus usa essa história na frente para a vida de Lázaro, que Jesus ressuscita ele, Lázaro vai e começa a testemunhar aquilo que fez, as pessoas começam a ver, aí os sumos sacerdotes se enfurecem, e engraçado que aquilo que o rico queria estava acontecendo. Um morto havia ressuscitado. E mesmo assim eles queriam matar. Não acreditavam. Não creram. Então você vê que aquele plano, aquela ideia do rico nunca vai alcançar o homem, porque é por meio de Cristo. Porque quando ele chegou e foi anunciar Cristo para ele, o que aconteceu? Eles tentaram matar o Lázaro e matar Jesus. Tinha as perguntas lá, né? O pessoal costuma perguntar, mas a Bíblia ela é escrita por homens, né? Até o Léo citou agora mesmo aqui, que as pessoas às vezes questionam. Né? Aí lá em 2 Pedro ensina muito bem sobre isso. Né? Foi escrito por homens, mas quais foram esses tipos de homens, né? Então, 2 Pedro, no 1, no 21, ele fala: e pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, uma das coisas que o cristão deixou hoje de lado é o questionamento bíblico. Será que o Espírito Santo capacitou realmente o meu pastor, né, ou outro, né, pessoa que está pregando a palavra, a ensinar aquilo que ele está falando no púlpito? Porque muitas vezes o cristão deixa de questionar, tanto pela falta de ensinamento que ele não teve, quanto, né, por medo. Às vezes, né, não toque no ungido do Senhor, né, vai questionar o ungido, porque o ungido ele é um pecador tanto quanto eu. O questionamento ele deve ser feito pelo cristão. O cristão que não questiona, ele morre afogado. Vamos pensar assim, né? Dessa forma. Então, a própria Bíblia, ela se defende. Eu não preciso questionar a Bíblia, mas eu preciso questionar quem? O homem, porque o coração do homem, ele é enganoso, né? E ele anseia por coisas más. Então, às vezes o seu pastor, né, ele está pregando alguma coisa que não condiz com a palavra, ele deve ser questionado. Você não pode simplesmente engolir aquilo, porque ele é um pecador igual você,
né, igual a mim, e da mesma forma, né, o pastor ele tem que se auto-questionar: será que o que eu estou ensinando condiz com a Bíblia? Porque a Bíblia é bem clara, que todos darão, né, cabo e conta daquilo que estão pregando. Então, será que você, pastor aí que está assistindo nós aí, tem se auto-questionado, se auto-analisado, tem alimentado as suas ovelhas da forma correta? É isso que o pastor hoje atual tem que pensar, né? E se estiver pegando errado, se arrependa. Tem converte, nós estamos na graça. Deus ele é justo, ele é amoroso, e ele quer ver, né, você falar sobre ele da forma correta, como ele merece ser, né? Se arrependa. E muitas pessoas, quando eu converso sobre igreja, doutrina, eu sempre ouço falar: eu sei que lá na minha igreja tem muitas coisas erradas, né? Mas tem muitas coisas boas também. Então, mas imagina, uma igreja que tenha coisas erradas, ela não pode ser considerada uma igreja, tem que se corrigir, porque a igreja ela é santa, ela tem doutrinas certas. Nós não podemos nos acovardar diante disso. Se você vê que está errado, né, tem que realmente falar, apontar o erro, né, porque biblicamente o pastor ele não é acima das ovelhas, ele não é acima de ninguém, são todos iguais, todos têm o mesmo Espírito, o Espírito Santo, todos são liberados por iguais, tem apenas função governamental da igreja. Mas você, qualquer membro, qualquer pessoa pode questionar e deve questionar. Com certeza. Nós não podemos aceitar o erro, o pecado dentro da igreja. Está errado? Tem que falar. Pode estar errado. E se não quiserem corrigir, procura uma igreja bíblica para congregar. Né? Porque tem igrejas que vai falar: não, nós somos assim, nós não vamos mudar. Ok, fica no teu pecado, fica na tua religião, eu estou indo atrás de uma igreja bíblica para congregar. Fácil. Uma coisa importante sobre... Às vezes as pessoas podem estar ouvindo a gente está afirmando que as escrituras é suficiente, estamos apontando a importância dela, mas nós temos que dar uma notinha de rodapé aí, porque tem aquela questão do antigo e do novo, que é aquilo que aconteceu no antigo e aquilo que aconteceu no novo. Muitas pessoas, né, deixam o antigo, desvalorizam o Antigo Testamento, não dão valor ao Antigo Testamento, e outras pessoas pegam coisas do Antigo Testamento e usam dentro da igreja. Aí uma pessoa agora, assim, que está ouvindo isso, lá, beleza, a Arca da Aliança, vamos dar um exemplo, está na Bíblia, está totalmente correta, a igreja está certa. E aí, o que vocês vão falar? Aí nós temos que, né, explicar que o Antigo Testamento tudo que aconteceu, tudo que foi falado foi para apontar para Cristo, consumou tudo em Cristo. Cristo é a revelação final e o Novo Testamento é as boas novas, o Evangelho é as boas novas de agora nós esperamos a volta de Cristo. Então eu vejo muitas igrejas, né, muitos irmãos confundindo isso. Uns não dão valor mais ao Antigo Testamento e outros pegam o Antigo Testamento e usam essas coisas que aconteceram e começam a usar, banalizar, sem sentido nenhum. Né? Mas o Antigo Testamento ele é muito importante, né, para nós. A vida prática, né? Porque ele vai apontar, o Léo falou, aponta para Cristo, aponta para os nossos pecados, nossas imperfeições, porque a lei ela foi colocada para revelar os nossos pecados. Sem a lei, nós não devemos saber o que é pecado. Então, a lei ela é muito importante, mas ao mesmo tempo que ela fala sobre o pecado, os nossos pecados, ela também vai apontando para Cristo. A Arca da Aliança, sacrifício, a guarda do sábado, tudo aquilo aponta para Cristo. E em Cristo se consome tudo aquilo lá, tudo é consumido em Cristo.